Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, como já é do conhecimento praticamente geral, pedindo a Jesus que esteja connosco nesta hora, que nos ajude a compreender aquilo que tanto é necessário para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Então, confiando que Ele nos ajuda a cada dia, vamos começar então com o capítulo 4, com o título Pluralidade das Existências, com o subtítulo Encarnação nos Mundos Diferentes. Então as perguntas são a 183, com a qual vou começar. E então Allan Kardec pergunta aos espíritos: passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? E a resposta dos espíritos: infância é para toda a parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. Então nós sabemos que tudo na vida começa pelo pequeno, não é? No nosso caso somos crianças, no caso das flores, elas primeiro são pequeninas, são pequenas plantas, pequenas árvores, tudo tem o seu início na infância, digamos assim. E Emmanuel acrescenta-nos ainda, Emmanuel Espírito, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito na infância é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os pais e quem esteja incumbido dessa tarefa. Nesta fase da vida, o espírito se vê limitado em sua liberdade. A infância é, pois, uma demonstração da misericórdia divina. Portanto, nesta fase, a fase em que nós, que somos espírito, temos o início de uma nova encarnação, de uma nova aprendizagem. É-nos necessário a infância, porque é na infância que nós, os pais e os educadores, têm mais facilidade de fazer compreender ou de ensinar, às vezes compreender não é tanto assim, mas de poder ensinar de maneira que a criança consiga perceber melhor, ficando nela ou não, algum desses ensinamentos. Mas isso é uma obrigação nossa, um dever, o que não significa que um dia os filhos não sigam os nossos conselhos ou os nossos ensinamentos, porque sendo todos nós uma individualidade, muitas das vezes damos uma educação que mais tarde os filhos não seguem, mas isso não nos deve preocupar. Aí fazemos como Pilatos, lavamos as nossas mãos, porque cada um prestará contas daquilo que fez de bem ou de menos bem, consigo e para com os outros. Então, a pergunta 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Portanto, nós já aqui aprendemos que os mundos são diversos. Há imensos planetas que são habitáveis neste universo de Deus. Certamente que Deus não iria pôr-nos só nós aqui. Certamente que não teve e tem tanto trabalho, um trabalho maravilhoso, trabalho de Deus, para que fôssemos só nós aqui, assim, desta forma. Não tinha como. Então, a resposta: nem sempre, ou seja, nem sempre o espírito pode escolher, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque nós ouvimos aqui muitas vezes: o espírito pede, o espírito é que pede. Pede, ele pode pedir, nós podemos pedir, mas nem sempre nos é concedido, porque para isso tem que haver o merecimento. Então, eu vou repetir, porque é sempre bom nós repetirmos: nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos
de acordo com o grau da sua elevação. Portanto, nós só temos possibilidades de habitarmos o mundo superior ao da Terra, suponhamos, se tivermos esse merecimento, se trabalharmos para esse fim. Então, como sabemos, tudo é merecimento. Então, os Espíritos ainda acrescentam: as leis universais que nos amparam e nos ajudam atendem ou não aos nossos pedidos, negando quando achar conveniente e cedendo quando for o melhor para nós. Portanto, nada é feito ao acaso, tudo tem a ver com o que nos é necessário para o nosso aprendizado. Então, nós não sabemos, mas a espiritualidade sabe. Incumbida dessa tarefa, a espiritualidade sabe o que é o melhor para nós. E a pergunta 184A: se o Espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar-se? E a resposta é muito simples, como já tivemos a ver aqui atrás: o seu grau de elevação. Suponhamos que o Espírito nem pede nada, mas o seu grau de evolução lhe permite que seja colocado onde mais necessário seja. Mas não me acredito que nós ainda, quando formos só, não tivermos o nosso corpo denso, ainda sejamos capazes de não pedirmos. Nós que somos pedinchões, vamos pedir sim, nós vamos pedir. Então, o Espírito pode escolher o mundo em que deseja habitar, mas nem sempre a escolha é concedida pelos espíritos benfeitores espirituais, encarregados de estabelecer a harmonia nos mundos e dos seus tutelados. Portanto, os espíritos benfeitores, eles têm esse encargo de estabelecer a harmonia no mundo e em nós também, ajudando-nos na nossa caminhada a intuir-nos. Não há ninguém que não tenha as suas intuições. São eles e os nossos amigos que nos intuem, que nos aconselham. Nós às vezes é que somos um pouco surdos e achamos que, às vezes nem ligamos às intuições, ou então achamos que nem são eles, somos nós é que pensamos, esquecido que o pensamento é um atributo do Espírito. Então, nada está fora da harmonia de Deus. Tudo está na harmonia de Deus, tudo. E os Espíritos acrescentam: todo o universo é cheio de divisões incontáveis e todas elas obedecem a uma lei capaz de colocar cada um em seu lugar merecido. Portanto, o Pai sabe qual é o lugar que cada um merece. Essa harmonia nos prova a bondade do Criador, que espalhou mundos, sóis e estrelas no espaço infinito. Porém, cada um se encontra no lugar certo. O que nós muitas das vezes achamos que não. Às vezes até dizemos: eu não devia estar ali, se eu não estivesse ali aquilo não me tinha acontecido. Mas não é verdade. Nós estamos ali ou acolá, onde quer que seja, por determinação de Deus. É necessário que estejamos ali. É necessário. Nós não surpreendemos Deus com nada. Ele sabe de tudo e sabe muitas vezes que nós, passando por determinadas tribulações, por determinados erros, eles são simplesmente correções, aprendizado. Porque a harmonia de Deus não permite que seja de outra forma. Nós não surpreendemos Deus. Não surpreendemos. Se quisermos estagiar em planos superiores ao que nos encontramos, é necessário fazer jus a esse ideal. Portanto, nós, se quisermos melhor, como em todas as coisas, aqui referem-se aos mundos, mas como em todas as coisas da nossa vida, quando nós queremos determinada coisa, nós temos de trabalhar para esse fim, não é? Então, para ascendermos a mundos superiores, para termos esse merecimento, também temos que fazer esse trabalho, esse jus, como diziam os Espíritos, a esse ideal. Trabalhemos e avancemos no nosso mundo íntimo, aprimorando as nossas qualidades, porque somente elas nos abrirão a porta no mundo bem-aventurado.
Não há engano na divindade, em colocar-nos no lugar em que nos encontramos. Somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Foi o que acabei de vos dizer. Nós não surpreendemos Deus. Está tudo certo, tudo certo. A pergunta 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? E os espíritos respondem de novo: não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior. E nós sabemos que a Terra já passou por um estado inferior, não é? Quando éramos os homens das cavernas, que andámos a marretada uns aos outros e a fazer o que não devíamos, éramos mais ignorantes, portanto a Terra ainda estava num ponto de pouca evolução. Mas foi caminhando como caminham todos os mundos para a perfeição. A Terra, não, as criaturas que nela habitam, porque somos nós que modificamos os mundos para melhor, são as criaturas. Quando nós todos nos tivermos modificado, se teremos então a Terra de regeneração. Não é quando alguns, é quando todos. E aqueles que teimosamente o não queiram fazer, esses serão retirados. Serão retirados. Às vezes falamos, retirados como? Pegamos neles e tiramos para ali? Não, por qualquer motivo poderão ter uma desencarnação ou das mais variadas formas. Vimos tantas coisas, tantos cataclismos, então somos retirados da forma normal, não é? Deixamos o planeta e iremos para outro que se adeque ao nosso estado, porque a Terra também não pode ficar eternamente no mundo de provas e expiações. Mas a tarefa é de todos nós é essa tarefa da regeneração. E a Terra mesma, como nos diz o dos Espíritos, sofrerá uma transformação semelhante, não é? Tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. E não vos parece que ainda falta tanto? Ainda falta, mas estamos caminhando, passo a passo, ao passo de cada um, estamos caminhando. O que é preciso é que tenhamos a consciência, e nós que estamos na Casa Espírita, nós temos esse dever. É uma responsabilidade acrescida, porque já ouvimos. Há aqueles que não ouvem e a penalização, entre aspas, não é tanta, porque não sabiam. Mas nós já vamos sabendo alguma coisa. Portanto, é preciso que façamos alguma mudança em nós, por muito pequenina que seja. Eu pelo menos não consigo fazer grandes, e pequeninas também não é fácil. E será assim com certeza com todos, com outros não, conseguirão uns mais depressa que outros, mas não é tarefa simples nós mudarmos, mas é o que nós temos que fazer, levemos o tempo que levarmos. Então, assim, as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais perfeitos. É o que, no fundo, tem vindo a acontecer na Terra, não é? Muitos de nós seremos os mesmos, não é? Que vamos saindo de um estágio e entrando num outro. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. A pergunta 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Portanto, todos sabem já o que é o perispírito, não é? É o intermediário entre o espírito e o corpo. É o perispírito. E a resposta: sim, esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Eles terão realmente algum revestimento. Este revestimento é dito de uma forma grosseira na medida dos meus conhecimentos espirituais.
terão com certeza algum revestimento, mas que é tão sutil, que nós não o percebemos. Um dia, por certo, perderemos esse envoltório, por muito sutil que ele seja. Não sei, não posso falar daquilo que desconheço, porque nem tudo nos é permitido saber, porque não compreenderíamos certas coisas. Era como dizia há pouco a nossa irmã, que lia que os Espíritos não nos podiam dizer determinadas coisas. Para além de nós não as compreendermos, muitos deles também não as sabem. Porque os Espíritos não estão também todos em patamares iguais. Cada um tem os seus conhecimentos. E muitos já nos têm dito que também eles não sabem determinadas coisas. Não é? Então, para nos assistir, Deus sabe os Espíritos que tem para que nos possam ajudar. Espíritos que, de uma forma já mais evoluída, mas que ainda não têm o grau de perfeição total, ou seja, os espíritos puros. Pergunta 186A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro. A resposta: essa demarcação não existe. Não existe um tempo demarcado. As coisas são feitas de uma forma que nós nem temos palavras para as conseguirmos explicar. Acho que muitas das coisas nós entendemos, e eu falo por mim, eu às vezes entendo as coisas, mas não tenho palavras para as explicar. E às vezes digo, eu gostava de que conseguisse entrar no meu pensamento, porque compreendo aquilo, mas tenho as minhas limitações. Claro, vou trabalhando, vou falando, que eu falo muito comigo própria, para conseguir perceber, porque às vezes nunca se sabe quando é que eu dia serei professora e terei que saber um bocadinho mais. Então, é um trabalho que todos nós fazemos e todos nós ainda temos essas dificuldades. Então, essa demarcação não existe. A diferença dilui-se pouco a pouco e torna-se insensível. Como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia. Nós quase não nos apercebemos que é dia e que é noite. As coisas acontecem assim. Pronto, e nós na nossa vida, na nossa labuta, pronto, é dia e é noite, mas não há aquela demarcação. Assim como não há em nada das coisas espirituais demarcações. E diz-nos ainda Miramês: podemos confiar em Deus, que Ele é sempre Deus de bondade e de amor, e nós somos todos seus filhos. Se não damos pedras aos filhos que nos pedem pão, Deus não iria fazer de outra forma. E isso desperta em nós cada vez mais esperança nele, confiança no que Ele nos pode dar, sempre nos ajudando a escolher o melhor. Então, trabalhemos esperando, continua Miramês, pois se semearmos vida, colheremos vida. A nossa existência é uma eterna semeadura, e é uma eterna semeadura. Basta sabermos escolher as sementes, pelo pensar, pelo falar e pela vida que levamos, porque isso são fatores essenciais. Nós podemos saber muito, podemos orar muito, podemos fazer até muito bem, mas se não nos disciplinarmos no pensar, no falar e na forma da vida que levamos, nós continuamos a não estar no caminho ainda certo. Pois a felicidade, isto continua Miramês, a felicidade se encontra dentro de nós próprios, esperando que a descobramos. Porque Deus, quando nos criou, lá atrás no tempo, simples e ignorantes, Ele colocou no espírito que somos tudo o que é de bom, tudo. Em nós está tudo. Não vem aos poucos. Não, já cá está. Temos nós o trabalho de desbravarmos
essa riqueza que o Pai colocou no Espírito que somos. Porque em nós está tudo, está o amor, está a bondade, está tudo que é bom, que é do Pai, está em nós. E Ele nos colocou, simples e ignorantes, para que fizéssemos esse trabalho de aperfeiçoamento, para que tivéssemos mérito na nossa evolução espiritual. É isso que o Pai pretende de nós, amando-nos, compreendendo-nos, sabendo das nossas dificuldades, esperando que cada um possa fazer a sua parte, o pouquinho que possa fazer em cada dia, porque é isso que nós estamos fazendo por aqui. E temos a graça, a grande graça, de estarmos aqui nesta casa, ou poderia ser numa outra qualquer, a ouvirmos falar na doutrina dos Espíritos, que nos vem trazer tudo. Não há nada que a doutrina nos ensine, que a doutrina espírita não nos ensina. Tudo. Agora, é evidente que para sabermos um pouquinho é indispensável o estudo. Indispensável o estudo. Para conseguirmos, porque muitas das vezes nós ouvimos e às vezes é preciso meditarmos naquilo que ouvimos. Não podemos só ouvir é assim, pode não ser. E nós sabemos quando, porque às vezes há coisas que nós ouvimos, isso acontecia comigo muitas vezes, ainda acontece. Eu ouvia determinadas coisas e essas coisas, parecia que entre mim e essa determinada coisa havia uma parede. Ela não entrava cá dentro, eu não a entendia. E ficava triste, assim, eu estou de uma tal pequenez que não consigo entender isto não entra em mim. E ali andava, era como andar a remoer, como a gente costuma dizer. Andava ali, andava. E um dia, quase que sem dar por isso, as coisas iam chegando. Eu disse, meu Deus, é isso mesmo, como eu não estava a entender. E porquê? Porque nós, se ouvirmos e deixarmos sair, a coisa passa e a gente nunca mais se lembra. Agora, quando nós guardamos, tem que analisar ali aquela questão. Nós encontramos sentido, porque aí a espiritualidade também nos ajuda. Porque Jesus nos diz isso mesmo, trabalha que eu te ajudarei. E isto que nós pudermos fazer sobre aquilo que ouvimos e sobre aquilo que estudamos, é um trabalho, não é? É o trabalho do nosso aperfeiçoamento. Então a espiritualidade está aí para nos dar uma forcinha. Pronto, meus irmãos, é este pequenino trabalho que eu acho que tudo ele é belíssimo, porque em todas as dificuldades que nos possam apresentar a vida, está a misericórdia do Pai, que de alguma maneira nos tenta despertar, porque nós somos criaturas que nos deixamos adormecer. E então às vezes é preciso que venha aquilo que o Pai sabe que é necessário para que despertemos. Não é castigo, nem é recompensa, porque o Pai não castiga ninguém e nem a nenhum filho recompensa. Ele ama, simplesmente ama. O trabalho é nosso. E deu-nos uma estrela, Jesus, a estrela maravilhosa que veio à Terra para que o seguíssemos, para que fizéssemos o que Ele fazia, o que Ele ensinava, o que Ele exemplificava. Então que não esqueçamos Jesus, que Ele esteja no nosso pensamento e que possamos analisar, pensar em algumas passagens de Jesus, a serenidade que Ele tinha em determinadas situações, que é coisa que muitas das vezes nós não temos, serenidade, não é? Então precisamos dessa serenidade para vivermos em paz. Precisamos de serenidade para vivermos em paz, para vivermos em harmonia. São conquistas que vamos fazendo pouco a pouco, porque nada é fácil, porque mudar não é fácil para ninguém, mas também não é impossível. E então vamos confiar que o Pai do Céu nos criou, é porque nos ama e é porque sabe que todos nós vamos conseguir estar um dia ao lado dele, trabalhando na seara dele. Também como Jesus e outros espíritos puros trabalhando na seara de Deus. É isso que todos nós faremos um dia também. Então que Jesus nos abençoe e que nos fortaleça em cada dia.